bom? Eu sou Renato, do Portal Brasil Postos, e junto com o Carlos Bispo, do Portal Seu Posto de Gasolina, nós que vamos tocar esse webinário com a ajuda de vocês. Então, a gente precisa saber agora como é que está o áudio, se vocês estão recebendo, então vocês já podem colocar. Já estou recebendo a primeira mensagem aqui do Rafael. Boa tarde, Rafael. Cristiane, tudo bem? Cristina Lima, Postuzito, Giovana, o pessoal está chegando aqui. Bacana. Tá chegando? Carlos, está ouvindo bem? Ótimo. Legal, legal. Então, você vai me falando aí. E pode conduzir, estou tentando acessar do meu telefone, mas tá tranquilo. Lembrando que é ao vivo, né, Renato? Então, quando é ao vivo, a gente tem algumas coisas para adaptá-las, né? Bacana. Turma, continua chegando aqui. Eu tenho Isabel, boa tarde, estou vendo e ouvindo ambos. É isso aí, a gente que trabalha aí com essas mídias digitais, às vezes esse programa todo dá um problema de internet, mas vamos lá, a princípio está tudo ok, então a gente já vai começar. Seja muito bem-vindo, eu sou Renato, eu sou o fundador do Portal Brasil Postos, também respondo pela criação de conteúdo, pela criação dos cursos, e a gente tem um contato muito grande, diário, com a revenda, e a gente tem percebido uma grande lacuna exatamente nesse momento com relação à tomada de decisão, à orientação sobre o que fazer nesse momento e, principalmente, tentar adotar uma estratégia de gestão de crise para que as decisões tomadas agora, hoje, amanhã, depois de amanhã, não impactem negativamente nos negócios no futuro. Porque está vindo um grande volume de informação, informações desencontradas, informações que ficam velhas em questão de horas. A gente vê essa questão da medida do trabalho, que você poderia mandar o funcionário para casa durante 4 meses, e que foi revogada em questão de horas. Então, é por isso que a gente resolveu fazer esse webinário. É exatamente ouvir o que a revenda está fazendo, quais são as suas dúvidas, e tentar levar algum tipo de programação, um pequeno plano de ação, um plano de contingência para esse momento. E, para isso, eu convidei um grande amigo meu, que é o Carlos Bispo, já parceiro nosso de algum tempo, que trabalha com consultoria, com mentoria, e que também foi revendedor por um longo tempo, para nos ajudar nesse processo. Então, Carlos, junto com você, junto com todos que estão aqui, seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceitado esse convite. E eu queria começar a fazer uma primeira pergunta nesse momento, Carlos. Qual que é a postura que o revendedor tem que ter no dia a dia, durante essa crise? Queria que você começasse falando um pouco sobre a questão de postura, de como que ele deve agir nesse momento. Legal, Renato. Primeiramente, agradeço novamente aí pelo convite, né, em estar participando falando aqui sobre conteúdos na Brasil Postos. O seu posto de gasolina, o SPG, também tem trabalhado assim constantemente para poder ajudar nesse momento os revendedores, que na verdade sabemos que não é somente os revendedores, né? Nós estamos falando aí de uma crise nacional, onde muito se fala. Você mesmo disse que, por sua vez, entra uma medida provisória, revoga um artigo, aí envia a ANP emite uma resolução, mas ainda não publicou, enfim. São várias as dúvidas e informações que durante o dia, quem fica muito bitolado acompanhando toda hora, acaba tendo aquele overload mesmo de informação e acaba ficando perdido. Então, agradeço, é o momento da gente, que eu sempre digo, né, que eu estou dizendo nessa fase, trabalhar com seriedade e serenidade nas informações, para a gente conseguir, de certa forma, ajudar o máximo possível o pessoal da revenda. Legal? Então, agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui falando. Sempre que precisar, estou às ordens. Mas, falando sobre a postura, eu costumo dizer o seguinte, que, primeira coisa, antes de se falar em gestão, fazer gestão de crise, ou gestão de dia a dia, gestão operacional, é necessário ter uma postura de clareza, né?
Isso eu sempre digo, clareza não é somente você ter clareza dentro do posto, dentro da empresa, e sim na vida. Eu acho que quando o posto vai bem, a família vai bem e assim sucessivamente. Então, nessa forma, se você tem clareza, pelo menos do seu momento hoje, fica muito mais fácil você separar as duas coisas. Mas, o que tange aqui a gente falar sobre a parte de posto, especificamente, onde a gente pode ajudar muito mais, esse momento, a clareza é ideal para você saber o seguinte: qual a situação que você está hoje? Tá legal? Quais são os riscos que você está correndo? Qual é o tipo de investimento que você tem que deixar de fazer? Qual é o tipo de gasto que você vai ter que cortar? Qual que é o seu poderio nesse momento de capital de giro? Se você ficar 10 dias, 15 dias, 30 dias sem vender o volume que você costumava vender, como que vai ser qual vai ser o gerador aí de margem de contribuição no seu posto para você cobrir as despesas fixas? Então, eu acho o seguinte, para a gente saber onde a gente quer ir, se a gente quer ir para algum lugar, primeiro, eu preciso saber onde estou para a gente poder traçar exatamente esse caminho. Então, é muito importante agora que você tenha clareza, tá legal? E outra coisa, Renato, que eu estou dizendo bastante, procure seguir as pessoas que você sempre seguiu até o momento dentro do nosso segmento. Tá? São pessoas que você já está acostumado, que estão trabalhando também incansavelmente para ter informações, para poder munir você de informações. Então é importante que nesse momento que você siga essas pessoas, tá legal? E que por sua vez não tenha, de certa forma, não busque informações daquilo que você não conhece. Tá bom? Então é o seguinte, acho que o Renato até caiu aqui da nossa live, não tem problema, mas de certa forma aqui ao vivo acontece. A gente está testando inclusive uma ferramenta nova, né, Renato? Que a gente sempre faz algumas lives, mas nunca fizemos com uma ferramenta. Eu já faço aqui algumas mentorias, é muito mais prático, mas precisa estar sincronizado. Tá? Então é o seguinte, vamos lá. Renato, vou jogar para você então. Você acha que, preocupado aí com a revenda, você que também tem contato com muitos revendedores, fornecedores de equipamentos, ou seja, você tem aí uma boa entrada com todos os envolvidos no segmento, parece que preparou algumas situações, né, para que a gente possa, de certa forma, entregar hoje para o revendedor uma determinada orientação, ou aquilo que a gente tem um pouco de experiência em campo, né, lá no campo de batalha, experiência como, no meu caso aí, que eu já vivi alguma crise como revendedor. Então, basicamente, no que a gente foi trabalhar aqui, é uma visão mais de tomada de decisões mesmo, que muitas vezes a gente tem que estar com essa clareza que eu comecei falando. Então, Renato, se você tiver aí as colocações, as perguntas de quem estiver fazendo, estou à disposição. Perfeito. Carlos, então, como você falou mesmo, o nosso objetivo aqui é montar um plano de ação. Então, a turma que tá acompanhando pode pegar a caneta, pode anotar, porque a gente quer ser didático para realmente ajudar. E, então, a primeira pergunta que vai aí para você: folgas e férias. Você deve estar acompanhando, a ANP agora flexibilizou o horário, na verdade, ela tentou fazer um padrão, e a grande dúvida dos revendedores é: vale a pena, não vale a pena manter o posto aberto, porque ficou opcional em alguns casos. Você pode manter ou não manter, e aí fica aquele questionamento. O que eu tenho percebido é que muitas pessoas ainda têm aquele paradigma: não, se o posto do meu concorrente ficar aberto, eu vou manter aberto. Ele deixa de olhar para dentro do negócio dele, de fazer os cálculos dele, e ainda fica voltado para a concorrência. Não, se ele for trabalhar domingo, eu também vou trabalhar. Então, eu queria ver de você, Carlos, qual que é a sua orientação do ponto de vista financeiro, o quanto que reduzir uma escala ou deixar de trabalhar um dia pode ajudar no momento em que a gente sabe que as vendas estão comprometidas. Legal, Renato. Isso é uma preocupação, acho que o que deixou mais em dúvida toda a revenda, todos os revendedores, é exatamente essa questão de contingência de pessoas, né? Nós sabemos da crise, e até aqui eu vou me limitar, Renato, falar apenas sobre os impactos da gestão, tá? Porque eu acho que o revendedor agora que está aqui nos acompanhando, ele já ouviu muitas coisas em relação a cuidados, a grupo de risco, a como atender bem o cliente. E, na verdade, o que eu queria aproveitar esse tempo, que eu vi que não está tendo ainda,
para a gente falar especificamente voltado para a gestão, para que o revendedor saia daqui sabendo quem ele procurar, o que ele vai fazer e traçar um plano, tá legal? Então, acho que as orientações que eu vou passar aqui é pura e simplesmente gestão e viabilidade financeira ou não, tá? E só lembrando, toda e qualquer dúvida em questão sobre segurança, procure seu técnico de segurança ou aquele consultor ou aquela empresa especializada nesse tipo de atendimento, tá legal? Mas, respondendo a sua pergunta aqui, eu acho que o que nos ajudou essa semana a deixar bem claro para o revendedor foi inclusive a resolução, se não me engano, 812, do dia 23 da ANP, aonde já era previsto, ela estabeleceu que os postos trabalhem minimamente de segunda a sábado, das 7 da manhã até as 19 horas da noite. Isso origina 12 horas de atendimento, tá legal? Se isso origina 12 horas de atendimento, nós podemos trabalhar talvez numa escala de 12 por 36. Tá? Já vou falar sobre os benefícios do 12 por 36. Mas antes de entrar nisso, eu preciso só complementar que a ANP estabeleceu que minimamente você trabalhe das 7 às 19 horas, segunda a sábado, e feche aos domingos, tá bom? Uma dúvida que vem realmente aí o pessoal fazendo é o seguinte: Carlos, mas se eu quiser trabalhar das 6 até as 23 horas, você pode trabalhar. Se eu quiser trabalhar 24 horas, posso trabalhar também, não tem problema. Se eu quiser abrir no domingo, pode trabalhar. Você hoje é considerado um item essencial para a população, que é o combustível. Então você está no grupo de essencialidade. Então o quanto mais você puder atender o transporte, quanto mais você puder atender a questão dos hospitais e tudo mais, ótimo, porque você está aí para isso e parabéns, porque você está nessa jornada e você está fazendo um papel importante. Depois que tudo isso passar, você será, sim, reconhecido. Mas, falando agora, se eu quiser trabalhar, por exemplo, das 7 da manhã ao meio-dia, ou trabalhar da meio-dia até as 18 horas, infelizmente você não poderá tomar essa atitude própria, tá legal? Qualquer diferença disso que eu te falei da resolução da ANP, até na resolução tem um e-mail onde você pode fazer a comunicação para poder verificar e informar a ANP e ver qual que é a melhor tratativa para você poder trabalhar em horário alternativo. Então, só queria entrar nesse preâmbulo aí de questão de legislação, tá, para ficar bem claro, porque eu sei que é uma dúvida que muitos estão tendo. Agora, com relação a você optar pela jornada 12 por 36, você tem algumas vantagens, que seria o quê? Vamos pensar o seguinte: se a ANP estabeleceu das 7 às 19, 12 horas, eu posso colocar a equipe mínima. O que é a equipe mínima que eu considero? Eu considero pelo menos 2 frentistas ali na pista, não vou entrar por enquanto em loja, vamos falar de frentista, para poder atender. Carlos, por que 2 é o mínimo? Bom, 2 é o mínimo porque nós estamos num período em que está suscetível a várias situações. Então eu tenho 2, de repente você deixa um frentista só, vai atender o volume, que pode ser uma redução aí até de 70%, 90%. Mas pode ser que esse funcionário tenha uma dor de barriga, pode ser que tenha algum tipo de problema no veículo na pista, enfim, tem que sempre ter uma segunda pessoa. Se você é dono do posto ou tem um gerente que vai acompanhar, tá tudo bem. O importante é que fique ali no contingente 2 pessoas. Tá? Financeiramente falando, o que é interessante? Primeiro que você vai fazer com que o funcionário trabalhe um dia sim, um dia não. Então, você pode escolher 2 funcionários e, de certa forma, se você tem uma equipe aí de 8, você vai dar um bom descanso para ele ir trabalhar e voltar. Então, você tem alguns gastos que você vai reduzir diretamente. Talvez transporte, alimentação, né? Também a exposição da pessoa ali trabalhando com você, a troca de uniformes, de repente, que a gente está sabendo que está bem difícil essa questão de higienização. Então, são custos indiretos, como também a utilização de banheiros, onde você vai ter menos movimento, menos trabalho logístico para poder desinfectar e assim por diante. Então, financeiramente falando, você pode talvez optar por essa 12 por 36, tendo algumas reduções de custos indiretos. E custo direto é você poder ter apenas aqueles 2 funcionários para estar mexendo com higienização, para estar tendo menos contato com os seus clientes. Tá legal? Agora, importante, Renato, uma informação que eu estou recebendo de reclamações também, é o seguinte, que muitos postos em relação a concorrentes
quando você trabalha até um pouco mais tarde, tem postos, por exemplo, que atende estrada, por exemplo, o posto de rodovia. A gente sabe a necessidade hoje de fazer o transporte de tudo que é essencial para essa crise. Então, tem muitos postos que estão atendendo 24 horas ou trabalhando com horário estendido. Mas tem concorrente fazendo pressão para o seu posto fechar. Então, fica uma observação aí que é o seguinte: se a concorrência, se você achar que tem que trabalhar nesse horário mínimo, trabalha, mas se você precisar estender, também trabalha, tá legal? Que aí você tem que fazer o quê? O seu estudo de viabilidade. Quantos litros a mais você vai vender? Se você vai conseguir se adaptar a essa escala de 12 por 36, tem que verificar com o contador se é possível ou não, né? Pelo seu acordo sindical, para saber se realmente você está disponível a trabalhar nesse horário ou não. Pois não, Renato? Carlos, a Isabel José, ela está perguntando quanto à flexibilidade do horário, a da ANP, decreto estadual e dos municípios. Qual que é que ela deve seguir? O que prevalece é a ANP. Tá tendo muito, a regra geral para posto é a ANP. O único que pode pedir para fechar ou abrir o seu posto é a ANP. Com relação à loja de conveniências e a outras áreas do posto, sim, elas podem ser fechadas por determinação municipal, tá legal? Mas eu sei que está tendo uma dificuldade enorme porque tem prefeituras que estão mandando polícia aí até o local para poder fechar. Então está tendo esse desconforto. Mas na medida do possível, você tendo essa comunicação com quem tentar fechar seu posto, mostrar que é essencial. E um que eu vi também hoje é que lubrificantes também está como essencial, tá legal? Só que é o seguinte, tem que tomar cuidado. Tenta trabalhar com lubrificante apenas vendendo o lubrificante para o seu cliente, para ele providenciar uma oficina mecânica ou para ele mesmo fazer a troca, completar, não importa. Mas diminui o efetivo, porque não vai viabilizar você ter um trocador, um frentista a mais ali, para poder esperar alguém vir fazer a troca de óleo. Mas você não pode também perder venda. Se é essencial, você tem disponível com todos os cuidados, você entrega. Vende, né? Diga lá. Então, novamente, tem o Rafael aqui, lojas, conflito entre decreto municipal e estadual. Ele perguntando se o estadual sobrepõe o municipal, correto? Sim. Nós temos essa questão de hierarquia de leis, né? Por isso que eu falei que a ANP ela é o órgão autônomo federal, né, que determina que fica aberto o posto, só que para a loja de conveniência não. Vamos usar o bom senso, né? Eu acho que nesse momento, se você tem uma loja de conveniência, está muito claro, tanto para decreto estadual e municipal, que você só pode fazer o serviço de entrega ou retira, e com todos os cuidados de manuseio de embalagens, tá? Então, é isso. Agora, vai ter problemas de municípios que estão realmente fechando 100% loja? Vai, tá bom? Se você tiver um decreto estadual, você pode tentar apresentar. Por isso que eu estou te falando assim, Renato, precisa ter muito cuidado, tá? Até para quem dá essa informação, assim como eu estou dando, que nós não somos especialistas jurídicos. Então, o que eu digo? Essa é a recomendação de praxe do que a maioria dos revendedores estão fazendo para poder contornar. Então, procure o seu advogado, tá legal, nessa hora. Se você achar que vai ter um prejuízo muito grande com a loja fechada, você procure o seu advogado, apresente esses dois decretos e peça para ele te dar essa orientação. Não fique buscando na internet, consultando. O que vai valer é a interpretação de lei para cada decreto que for, municipal ou estadual. Tá legal? Bacana. Então, esse primeiro tópico, só para a gente falar com relação às escalas de trabalho, fica bem claro que se você conseguir definir qual o melhor horário, você vai ter uma redução, sim, em termos de despesa de vale-transporte, em termos de vale-refeição. Aqueles frentistas que às vezes trabalham no domingo, eles ganham uma bonificação no domingo. Então, a mensagem é fazer a conta de qual é a previsão que vai vender naquele domingo versus a despesa que ele teria com relação àquele domingo. É mais ou menos isso, Carlos, na linha de raciocínio? Sim, é mais ou menos isso, sim. Quando você reduz o efetivo, por exemplo, no domingo, se você trabalhar só com 2 pessoas, se caso ele pode trabalhar naquele domingo e folgar os outros domingos, né? Com a maioria precede que você pode trabalhar, obrigatoriamente tem que ter de folga
um domingo por mês, então você pode montar essa escala e não vai precisar pagar hora extra para ninguém. Só que também, algo que eu não comentei, que você também precisa verificar com o seu contador, são duas coisas. Se está previsto na sua convenção coletiva para poder fazer os 12 por 36, que pelo que eu vejo já não são todas que pode se trabalhar, e o seguinte, verifique sobre a questão da parte de remuneração. Estão tendo alguns acordos específicos, tá legal? Apesar de prever, o sindicato ainda está colocando alguns acordos coletivos, mas também estabelece, né, como foi estabelecido na medida provisória, para você também ter um acordo entre empregado e empregador. Mas verifique a questão de remuneração. Verifique se você manter os 2 turnos, manter 2 de manhã, 2 à tarde, se vai ser viável ou não. Faça as contas, peça para o contador verificar as possibilidades de você pagar o menos possível dentro dessas duas situações. Oi, Renato. Carlos, olha só, o Rafael Cabernon, até se vocês quiserem depois identificar o posto também, quem sabe pode ser que seja interessante. Mas é que ele fala, aqui já adotamos 12 por 36, mantemos aberto 14 horas, sendo que nos intervalos é a primeira e a última hora com apenas um frentista na pista. Então, a gente já começa a validar também, né, Carlos, o que o próprio mercado está fazendo, que esse é o objetivo desse nosso webinário de hoje, é ver o que está sendo feito, melhores práticas para que a gente consiga compartilhar. Mas, né? O bem claro, Renato, o bem claro que tem que deixar que tudo isso que eu estou falando tem que se converter em financeiro. É muito importante, a gente vai falar, acho que aqui, vários tópicos financeiros, né? Que esse é o papel, que o propósito desse webinário é manter você de pé, mitigar o risco, né? Reduzir o impacto externo dentro das suas finanças. Então é importante que você fique aqui, acompanhe todas as dicas e comece a pensar como empresário, pensar em finanças, em número. Legal? Bacana. Carlos, o Rafael também nos informa aqui que no estado do Rio Grande do Sul foi feito um aditivo permitindo a jornada de 12 por 36. Então, já é uma informação que contribui aí para todo mundo que é dessa região, desse estado do Rio Grande do Sul, para saber como está sendo feito lá. Bacana. Lembrando que esse webinário é um esforço nosso, né, da Brasil Postos, junto com o Portal Seu Posto de Gasolina, e amanhã, nesse mesmo horário, a gente vai continuar, depois, principalmente, de mais focados em despesas, né, Carlos? Então, se o pessoal que está gostando, que está nos acompanhando, o número está bacana, está interessante, saibam que amanhã também a gente vai ter uma sequência desse conteúdo. Bom, Carlos, um outro ponto que eu acho importante é a gente entender que, às vezes, a melhor forma de ganhar é parar de perder, né? Então, nesse sentido, a gente vê também essa questão da readequação dos horários, e aí o posto fica sujeito a assaltos, a depredação. Qual que é o cuidado que o revendedor tem que ter? Porque eu imagino que o PCC não... Tá. Eu acho que até, Renato, acho que você caiu aí, Renato, você vai voltar, mas eu entendi mais ou menos a sua questão. É o seguinte, é importante que se faça as contas mesmo. Né? Eu tenho alguns revendedores que perguntam, Carlos, não compensa eu deixar o posto aberto durante a noite, porque eu não tenho movimento. Então, eu posso dispensar, não preciso deixar. Se for para deixar um funcionário é perigoso, eu tenho que deixar 2, porque num risco de assalto, por exemplo, se tiver só um funcionário, o que vai acontecer? Não tem aquele apoio. A gente sabe que tem que ter pelo menos 2 funcionários no período noturno, por quê? Vamos falar que ocorre algum tipo de assalto, algum vandalismo, tem o outro que tem a possibilidade de ligar para a polícia, acionar um alarme e assim por diante. Então, nesse tempo, o que eu aconselho? Você precisa ter um sistema, por exemplo, talvez de monitoramento. Então, verifique a viabilidade, entre em contato com o pessoal de monitoramento da sua cidade, verifique a possibilidade deles fazerem esse monitoramento. Você faz o cercamento do posto, como você faz normalmente, né, quando puder, e deixa lá o monitoramento, deixa umas luzes acesas, passa o cadeado na bomba, nos tanques e assim por diante. Mas é importante que você tome cuidado. Não deixe só um funcionário, tá legal? Porque corre risco. E se for colocar 2 funcionários, talvez você não vai conseguir abastecer o suficiente. Lembre-se do seguinte, pequenos detalhes, que a gente vai até conversar um pouco mais amanhã, vai fazer a diferença.
Quanto menos você tiver, por exemplo, luzes acesas, quanto menos você tiver lá bombas funcionando, os compressores funcionando, no caso de loja, ar-condicionado, enfim. São vários itens que você, um pouquinho que você faça de redução vai te ajudar o mês que vem. Porque você ainda nem sentiu o impacto. Fica claro aqui. Você não sentiu o impacto financeiro ainda. Seu impacto financeiro vai ser no mês seguinte. E é isso que mais para frente aqui durante a aula eu vou falar em termos de como que você vai poupar mais, se preparar para o próximo mês. Carlos, voltei aí, tá conseguindo me escutar? Tudo em ordem, tá top. Bacana. Agora vem aquela pergunta que, na verdade, eu acho que todos devem estar se fazendo. Seria agora o momento para fazer as demissões? A gente sabe que existe uma previsão de retração do mercado, a gente sabe que o cenário é nebuloso, mas existe também o lado daquelas pessoas que sobrevivem do emprego. Qual é a sua orientação com relação a esse sentido? Se a pessoa tiver um capital, é melhor cortar agora para não carregar esse time junto com ele, ou, pelo contrário, ele pode tentar fazer com que esse time consiga depois reverter o jogo? O que se fala com relação a demissões nesse momento? Nesse momento, eu estou falando hoje, 25 de março, amanhã, 26, depois 27, porque as demissões já estão acontecendo. Eu tive hoje uns grupos, teve muita gente que já está demitindo, está chamando todo mundo, é aquela choradeira, mas o cara chega com a carteira assinada, com a carteira em casa e demitido. Qual que é a sua visão, Carlos? Bom, vamos lá. É muito triste quando a gente fala sobre demissão, mas como eu digo, o posto não é uma ONG, não é da parte do governo e, por sua vez, tem que se manter. Eu costumo dizer o seguinte, quando eu era revendedor, eu pensava assim, em qualquer dificuldade financeira que eu passei, eu sempre via a necessidade de reduzir despesa, qual que é a primeira coisa que você faz? Você corta o funcionário. Talvez não é a medida mais inteligente. Enquanto isso, eu estava com despesa alheia lá, que não fazia sentido para a operação, e poderia ter cortado e ficado com um atendimento melhor com o funcionário ou não ter dispensado. Mas ocorre o seguinte, sim, nesse momento estão ocorrendo demissões, tá legal? Vou falar como que estão ocorrendo essas demissões, o que é, já que não tem outro caminho, qual a melhor forma. Se não tiver algum amparo legal, subsídio do governo, infelizmente o revendedor vai ter que demitir, porque ele não vai ostentar ou conseguir segurar. Em média, uma empresa aí, um posto de combustível, ele vai conseguir girar 30 dias, Renato, porque ele vai aproveitar todos os recebíveis dele e vai consumir tudo nas despesas. Então, quando ele voltar ao normal daqui 30 dias, o dinheiro de reposição do combustível já não vai ser mais suficiente, vai faltar. Tá legal? Não estou entrando em mérito agora que o preço está caindo, então o preço de reposição é menor, não quero entrar em mérito, estou falando sobre gestão financeira. Então, 30 dias é o período ciclo financeiro do posto, vamos dizer assim. Na verdade, pode ser menos, depende muito do prazo médio de recebimento e pagamento. Mas, enfim, 30 dias ele consegue se manter com o dinheiro dos recebíveis. Então, imagina só, se você não tomar uma atitude agora, ou não tiver uma certeza, vamos dizer que essa crise vai ficar por 40, 50, 60 dias. Tá? Ela não vai voltar 100%. Se o mês passado você vendeu 300 mil litros, você não vai vender 300 mil litros na hora que alguém fala assim, ó, tá tudo liberado, voltamos ao normal. Não, você vai vender 100, 150, porque vai ter muitas pessoas que não vão ter nem condição de abastecer e muitos empresários não vão nem ter continuidade de trabalhar. Isso é possível. Então vamos pensar o seguinte, eu tenho que reduzir funcionários, porque o governo não vai ajudar. Qual que é a melhor opção? O que estão fazendo, o que está sendo recomendado? Primeiramente, você vai ter que demitir aqueles que ainda não são empregados. Eles ainda têm um contrato de experiência com você. Então, aqueles mais novos que foram contratados recentemente, que o valor da indenização também possa ser menor, vamos falar que está lá 4, 5, 6 meses com você, e infelizmente, você tem que proteger outras famílias, né? Porque você tem várias famílias que você é responsável. Então, você vai ter que cortar para poder se adequar à sua realidade. Então, comece por aqueles mais recentes, que o seu custo de indenização será menor, né? Então, o valor que você vai desembolsar é menor, e por sua vez, você vai acabar fazendo uma redução necessária. Tá legal? Não é essa a ideia, tá legal? É triste a gente falar como eu disse, mas você tem que pensar como empresário. O que vai impactar nas suas despesas? É receita versus despesas. Perfeito. Carlos,
Aqui eu queria já também aproveitar a nossa audiência para ver como que vocês, revendedores, estão lidando com a questão da demissão. Se para vocês é um cenário que já está sendo praticado, se vocês nem consideram isso, se vocês acham que vai mudar, ou se vocês já estão fazendo isso. Então, o pessoal que está nos acompanhando aí pode, por favor, aí dar seus comentários. O objetivo aqui é aquela troca, aquilo que eu recebo muito comentário, assim, por exemplo, no Instagram, Renato, quando eu faço postagem. Então, eu digo, olha, às vezes eu não tenho muito tempo para responder, né, porque eu estou fazendo outras coisas e tudo mais. Mas aqui é um momento de perguntar mesmo. Pergunte para você não ir embora com dúvida. Tenho certeza que você vai sair dessa live com o objetivo de saber como que você vai agir, quem que você vai procurar. Bom, então a gente já tem aqui no nosso planinho de ação uma questão do trabalho dos domingos, né, em que tem que fazer a conta e ver quanto que custa aquele domingo trabalhado versus a receita que ele vai ter naquele domingo. Versus o acordo trabalhista que ele pode chegar para reduzir. Se vai reduzir a carga horária e vai reduzir o salário. Então, tudo isso deve existir um acordo que vá proteger você e também o funcionário. O segundo ponto que a gente falou é não descuidar da segurança, né, que ele tenha um plano aí de manter o patrimônio. Terceiro é a questão da demissão, em que o Carlos sugeriu que se tiver essa tomada de decisão, que se avalie aqueles que estão ainda na experiência, aqueles que são temporários, aqueles que estão mais recém-contratados, até uma função de fluxo de caixa e a própria fidelidade daquela pessoa que já é uma prata da casa, né? Então, Carlos, seguindo aí ao nosso planejamento aí de gestão de crise, eu queria te fazer uma pergunta também que é delicada, que talvez seja, que represente grande parte também das despesas do posto, que é com relação ao aluguel, né? Qual que é a sua sugestão, a sua dica? É melhor tentar reduzir, pedir carência, renegociar? Como que você avalia essa situação? Ok, Renato, olha, o que eu tenho passado aqui de orientação e o que eu tenho presenciado casos são os seguintes, são vamos falar assim, três classes de donos de imóveis, né? Então, o que eu estou falando aqui é para você que tem o fundo de comércio com imóvel locado. Então, você pode ter três, vamos falar assim, categorias. Você pode ter um contrato de locação ou sublocação com a distribuidora, que a gente costuma falar que é imóvel próprio, né, da distribuidora. A gente podemos ter um contrato de locação com uma pessoa física e podemos ter um contrato com uma administradora de imóvel. Então vamos lá, são três realidades diferentes. As distribuidoras, as companhias que sublocam ou locam para o revendedor, lá que tem um fundo de comércio, eles já concederam, se pronunciaram na questão de reduzir por 2 meses, abril, competência de caso março, mas que vai se pagar em abril, né? E competência abril, que se paga em maio, que existe uma redução de 50% do valor. Olha só, nesse momento, em abril e maio, você vai pagar com 50% de redução. Isso pelo que eu vi aí das maiores distribuidoras, tá legal? Mas não é uma isenção desse valor. Esse valor depois será postergado, né? Mas será dividido para os próximos meses, será parcelados nos meses subsequentes. Então, não é uma isenção. Se você tiver capital agora para poder pagar, pague. Por quê? Isso daí não vai ser dado para você. Talvez você vai precisar ter capital para fôlego para voltar depois, e aí você vai pagar um valor maior de aluguel, porque vai, de certa forma, diferir para esse período. Tá legal? Mas, nesse momento, está sem caixa, que é a pior fase, então você vai ter essa redução. A segunda realidade é com as administradoras de imóveis. Então, quem é administradora de imóveis é PJ, vamos falar assim, é uma empresa de bens, entende, é muito mais fácil. Faça uma notificação, tá legal? Faça uma notificação sobre a crise, colocando todos os relatos da crise emergencial, que o posto tem que estar funcionando, mas está perdendo muito volume e que tem que manter suas despesas fixas sem ter que cortar, e pesa muito o aluguel, porque eles não estão tendo receitas compatíveis para poder pagar as despesas fixas,
e, por sua vez, o aluguel. Então, pede uma carência, então, ou uma suspensão, uma redução. Tá? Se possível, 3 meses, sim. As distribuidoras é aquela adesão, eles colocam o pronunciamento e ali é o que pode se fazer. Agora, se você tiver habilidade e tiver como negociar com a administradora do imóvel, ótimo, peça para dar uma redução de 3 meses, peça um desconto no aluguel, peça para dar uma isenção, porque o interesse deles é que você depois fique de pé pós-crise para poder continuar remunerando a locação. Vai ser muito mais difícil se você entrar em crise, ele vai ter que despejar, ele vai ter que perder um tempo sem ter receita de aluguel, tem que mostrar para ele que é muito viável agora ele poder dar essa redução. Agora, o pior impacto que está tendo, Renato, que eu estou vendo aqui, são pessoas físicas, dono do imóvel. Então, vamos dizer que eu tenho meu fundo de comércio, tenho um contrato com o Renato, que é o dono do imóvel. Ele depende desse aluguel para poder sobreviver, já tem as despesas comprometidas. Então, todos estão tendo dificuldade. Porque imagina o Renato ali, que é dono do imóvel, também está tendo que pagar suas contas, talvez é uma renda complementar. O que ele vai fazer? Então, está sendo assim já uma barreira. Está sendo dificultado a redução para quem o dono do imóvel é pessoa física. E o que eu estou recomendando? É tudo, não dá tempo de fazer revisão contratual. Tá? Não dá para fazer aquela revisional, entrar com o judicial, mesmo porque os prazos de processos estão demorando e vai acontecer na hora que voltar ao normal, já é junho. Então não vai resolver em nada. Não carece disso. É muito mais agora naquela questão de conversa, de boa vizinhança. Então, explique. Se você, de certa forma, é bandeirado, tá legal? E tem acesso aos pronunciamentos que foi dado, mesmo que o seu aluguel seja com pessoa física, você pega aquilo lá para falar, olha, todas as companhias estão concedendo essa redução, faça isso para mim também, me ajude, que senão eu também não vou conseguir pagar, talvez, o aluguel nos meses seguintes. Então, essa é uma saída. Tá? Então, são essas 3 formas, mas o que eu recomendo? Negocie agora, imediatamente, formalmente, manda um e-mail, mande uma carta, você tem que deixar formalizado, porque amanhã, se você não conseguir pagar esse aluguel porque não te der esse prazo, judicialmente você pode dizer, olha, eu notifiquei o meu contrato, disse que eu precisaria disso, mas não fui atendido. Carlos, nesse cenário que você falou, a pior opção é quem está locando da distribuidora, porque a distribuidora não deu opção, ela deu uma alternativa, aceita ou não aceita, que é 2 meses de carência e depois um parcelamento. Nas outras duas, mas foi a primeira que se pronunciou que ficou mais fácil. Ou seja, vai ser muito difícil alguém te dar uma isenção de aluguel. O que eles estão fazendo, assim como depois a gente vai falar sobre bancos e assim por diante, o governo, eles estão apenas deduzindo nesse momento para aliviar o revendedor, porque eles precisam do revendedor, mas estão diferindo, parcelando esse 50% que foi dado como desconto até então, que na verdade é uma suspensão de valor, que vai ser diferido e pago depois junto com a parcela dos próximos aluguéis. Mas é um fato que está certo. Agora imagine aquele posto que não vai conseguir. Ele paga lá de 15, 20 mil reais de locação e de repente a margem bruta, a margem de contribuição dele não vai ser isso. Entendeu? Perfeito. Então, na nossa listinha do que fazer amanhã de manhã, dá para colocar como primeiro tópico, de qualquer forma, tentar reduzir o valor da locação? Exatamente. Urgente. Urgente. Bacana. Isso aí já dá um resultado imediato. Na verdade, eu não digo nem que é um resultado imediato. É uma economia que você vai ter e que vai te proporcionar você ficar em pé. Basicamente é isso. Que vai contribuir. Porque salários e aluguéis são as maiores participações de despesa no custo. Então, se você conseguir uma redução, depois a gente vai falar sobre impostos, sobre despesas, amanhã a redução, você consegue segurar a onda. Perfeito. Ainda seguindo essa linha, só para fazer um comentário aqui, o pessoal do Posto Real, que deve ser lá em Pernambuco, ele falou aqui em Pernambuco está liberado diminuir a jornada e o salário em 50%. Então, já é mais uma informação aí que a gente recebe e que, se realmente for liberado, dá com certeza um alívio também interessante. Claro, tudo que for agora contrapartida do governo ou contrapartida da classe
tanto do empregador como os representantes dos empregados, vamos falar assim, do ponto de vista, eu sendo empregado, eu sei que está todo mundo difícil de receber, vai precisar muito de dinheiro agora. A gente fica em casa, acaba gastando até mais, né? Come mais, gasta mais, consome mais energia, enfim. A gente gera uma despesa pessoal, mas é muito melhor você saber que vai ter que apertar o cinto agora e daqui a um tempo você vai normalizar. E o seguinte, você vai estar empregado, né? Carlos, ainda com relação a isso que você falou, todas as isenções do governo, aqui eu estou falando de Santa Catarina, você está aí em Campinas, no interior de São Paulo, e tem gente do país todo, né? Especificamente aqui do Estado, o governo do Estado ele liberou um fundo de financiamento a juros zeros e com carência de 18 meses, até R$200 mil, para empresas de pequeno porte. O que você já sabe, o que você já viu em termos de isenção de impostos ou financiamento específico para postos de combustíveis? Então, e também queria ouvir o que eles já estão tendo acesso a esse tipo de benefício do Estado. Isenção ainda nós não temos. O que nós temos é prorrogação de pagamento. É alívio no fluxo de caixa, momentaneamente. Então, assim, todos os tributos com competência de fevereiro que se paga em março não foi prorrogado. Tem que ficar bem claro isso. Se você não pagar, vai estar incorrendo em multas. Tá legal? Que já é uma sacanagem do governo aí, né? É uma sacanagem, mas não é, porque o governo ainda conta com aquele valor e o efeito para o revendedor não está vindo agora, vai vir no próximo mês, como eu falei. Entendeu? Porque vamos pensar o seguinte, o revendedor que já tem a sua reserva financeira, já tem a sua margem, já tem tudo certinho, ele já tem esse capital de giro previsto. Então o governo pensa dessa forma. Né? Eu estou vendo aqui muitas pessoas, muitos outros setores, que o cara está recebendo receita por recorrência e está pedindo, por exemplo, suspensão de aluguel. Ou seja, ele vai receber o mesmo tanto e vai pagar. Então o governo fica atento a isso. Né? Então, cortou agora, até para melhor controle, ele tem os lançamentos também lá no orçamento dele, para não incorrer em qualquer problema. Então é o seguinte, fato gerador competência, março, vai ter em abril a prorrogação do prazo. Então, tributos está sendo assim e não tem o que fazer. Só que muito cuidado, aquele imposto, aquele tributo, na verdade, que você não está pagando em abril e nem em maio, tá? Fique esperto que você vai ter que pagar em junho, julho ou agosto. E vai ser duplicado esse valor. Então, talvez você não volte naquela velocidade. Então, como eu estou dizendo, não existe almoço grátis. Tá legal? Não existe almoço grátis. Tem que ficar bem claro com isso. Não sei se você tem alguma pergunta aí, Renata, a respeito de bancos, sobre renegociação de dívidas, mas aí eu explico melhor com relação à parte mais financeira. Então, só para complementar o que a nossa turma aqui, nossa audiência está nos ajudando, o Rafael Cabelon falou que lá no Rio Grande do Sul foi permitida uma redução de jornada e salário 25% proporcional. Né? Então, é muito importante estar atento nesse momento nas informações com relação a essas questões, tanto de impostos quanto trabalhistas, e encontrar as fontes certas, né? O que eu tenho percebido também é que muitos prestadores de serviços para postos de combustíveis não estão conseguindo passar informação qualificada para que o revendedor tome a atitude certa, né? Então, aqui fica mais uma dica. Né? O nosso segmento ele tem uma especificidade muito grande. Então, se você às vezes tem um contador que não é especialista em postos de combustíveis, ele não vai trazer informação mais atualizada. Se você tem uma assessoria jurídica que não tem como foco essa especialidade, acaba ficando também difícil para ela trazer esse tipo de informação. Então, pessoal, volto a falar, o nosso objetivo do webinar é a tomada de decisão hoje, dia 25, dia 26, dia 27. E a gente só consegue tomar a decisão se a gente tiver a informação correta. Né? Então, aonde que você vai buscar essa informação para que você consiga? Não, eu sei que o Simples Nacional vai ser prorrogado para 60 dias. O que eu vou fazer com essa informação?
né? Especificamente, Carlos, agora já que você levantou a bola, e com relação às renegociações com os bancos, você já tem algum tipo de informação? Quem já está pagando algum tipo de empréstimo? O que eu fiquei sabendo é que a maioria dos bancos cortou a linha de crédito de muito revendedor. Confirma essa informação? Então vamos lá. Primeiramente, só fazendo um complemento ao que você falou, o que eu quero deixar aqui para você, vendedor, é o seguinte: seriedade, serenidade. Sem desespero, mas trabalhando sério. Não que você, a forma que eu estou dizendo não é que você não tem seriedade. O que eu quero dizer é o seguinte, que você tem que ser um empresário sério e responsável. Quando eu falo empresário sério e responsável, é você deixar de ter aquele pensamento só de operador ou revendedor e pensar como empresário, pensar em números e atitudes. Então eu vejo muitos revendedores falando assim, e agora o que eu vou fazer? Eu vou perder volume, e agora com meus funcionários? Você tem que agir, focar na solução. E você já ouviu de muita gente, tá? O que você está ouvindo aqui hoje é para você anotar no papel. Se você não tomou essas atitudes ainda, é você sair e começar a tomar, começar a procurar uma forma de você aliviar seu fluxo de caixa. Essa é a mensagem, aliviar fluxo de caixa. Eu até falei, Renato, uma frase seguinte, que os desatentos quebram, os atentos sobrevivem. Então, se você ficar desatento, não procurar mexer com o quadro de funcionário, achar que está tudo bem, achar que é só uma marola, achar que precisa trabalhar, ficar só atrás de mensagens que um governador fala, o presidente fala e ninguém entra em acordo, você vai fechar suas portas. Pensa como empresário, está na hora. Se mexe. Vai lá e vê todas as dicas que nós estamos dando aqui e cria um plano de ação para isso. Tá legal? E aí, e bancos também, Renato, que você perguntou. Você queria fazer uma pergunta antes? Eu só queria reforçar a questão dos bancos. Se os bancos estão realmente cancelando linha de crédito nesse momento, se é uma tendência ou se são casos isolados, como que você vê essa orientação dos gerentes de banco nesse momento? Legal. Linha de crédito, sim, né? Porque, de certa forma, o banco está aumentando o risco, aumentou o risco, aumenta a possibilidade de crédito. Baixando taxa, para o banco é um péssimo momento dele emprestar dinheiro agora, porque, que nem semana passada, já caiu mais um pouco da taxa Selic. E os bancos, eles trabalham de acordo com a Selic. Eles colocam o spread dele ali, que é o risco dos não recebimentos, por sua vez, distribuem. Então, quanto menor, por enquanto, o valor de rendimento para ele, mais risco ele vai ter, porque ele não vai conseguir cobrir, talvez, a parte de quem não pagar, né, da inadimplência. Mas, então, esse é um aspecto. Eu acredito que possa, com mais certeza, aliviar mais depois. Só que é o seguinte, um detalhe importante. Hoje, inclusive, eu atendi um revendedor, uma revendedora, que lá da Paraíba, talvez se ela esteja aí, ela vai saber o que eu estou falando. Mas é o seguinte, como eu faço um acompanhamento de mentoria com ela, eu disse, imediatamente você vai entrar em contato com a distribuidora, você vai entrar em contato com os bancos, e aqueles valores de capital de giro você vai suspender, porque já saiu. E olha só a retórica, muito cuidado, hein, vendedor? Cuidado para não cair nessa armadilha. Quando você ligar no banco, que você tem lá um capital de giro para pagar mensalmente, e dizer o seguinte, olha, eu quero renegociar, suspender o prazo, essas parcelas. A primeira coisa que o gerente vai falar para você é o seguinte, vamos refazer o parcelamento, vamos refazer o empréstimo. Não, está bem claro o seguinte, que é suspender essas parcelas. E você vai conversar com ele, alguns bancos estão fazendo o seguinte, estão, de certa forma, pegando esse valor principal da parcela, estão corrigindo e diluindo nas parcelas, tá bom? Ou está prorrogando, acrescentando no prazo final, tudo bem? Está suspendendo o prazo desses 2 meses. Então tem que tomar muito cuidado, o correto é fazer isso, pegar esse valor e diluir nas próximas parcelas, para veículos, parcelamentos, financiamentos, que é da Caixa e Banco do Brasil, está mais fácil, tá? Mas outros bancos aí está mais complicado, porque qual foi a retórica do gerente? Vamos reparcelar para você isso daí. E aí o que incorre? IOF, o valor da confissão de dívida é maior, o valor do cálculo dos juros, e aí você vai perder dinheiro. Então não caia nessa armadilha, seja esperto, tá legal? Procure mais informações aí, qualquer coisa você pode entrar em contato com a gente, que a gente orienta.
Pode falar, Renato. Tá por aí? Bom, então é isso. Você que é revendedor, você que está aí, tente renegociar todas as suas dívidas, tá legal? E vou dar um detalhe importante agora, né? Que é o seguinte, até que o Renato volte, que eu estou falando sobre alívio de fluxo de caixa. Então, guarde bem isso que eu estou te falando, anota aí e você vai fazer isso que eu estou te falando. Você provavelmente tem contas a receber se você vende muito a prazo, tá legal? Então, eu não vou nem entrar agora nas nuances de você estar, de certa forma, cortando prazo ou não cortando prazo, tá legal? O que eu quero dizer para você aqui agora é a questão de você fazer como se fosse um equilíbrio entre o que você tem para receber e o que você tem para pagar, tá bom? O que você tem de dívidas. Renato está entrando novamente aí que ele caiu. Oi, Renato, está me ouvindo? Tranquilo? Estou ouvindo. Eu respondi e ia entrar numa questão a respeito de, como a gente está falando de melhorar o fluxo de caixa, aliviar, eu estou falando sobre contas a receber e contas a pagar. Tá? Tá me ouvindo? Perfeito. Pode continuar, já estava aí. Pergunta se o pessoal está ouvindo, se ficou alguma dúvida aí em questão do ponto. Tem alguma pergunta para eu responder? Então, até aqui não chegou nada, talvez eu estou com delay aqui, porque a gente está realmente com a internet ruim, né? A gente paga a internet mais cara que eu acho que existe no mundo e pior qualidade, mas faz parte. Carlos, então, seguindo aqui a nossa linha, depois que, no dia de amanhã, que o nossa audiência for renegociar o aluguel, ele saiu da imobiliária, ele vai lá para o banco e vai tentar ver que formas que o banco vai oferecer para ele para cancelar o que ele já tem, que ele está pagando hoje. Não está falando de renegociar, é cancelar. É isso mesmo? Vamos lá. Seja imobiliária, seja quem for o canal de negociador do aluguel, superado. Vai no banco sim, porque não está sendo automático, tá bom? Não é automático. Você tem que entrar em contato com o gerente do banco, seja da plataforma, seja aquele banco local que você tem, que você vai, e você verifica as condições para você prorrogar esse valor, sem que seja contratado sem que seja realizado um novo contrato, sem ônus dos valores futuros. Somente se for ônus desse reajustamento dessas duas parcelas que foram suspensas. Obviamente, ele vai capitalizar. Então, isso sim. Então, tomar muito cuidado na hora de renegociar essa suspensão. O gerente está lá, está fomentando negócios, vai te explicar talvez a melhor forma de monetizar o banco. Bom, novamente, acho que o Renato até estava já com um problema na internet lá, mas então a gente está tendo essa instabilidade. Então, enquanto isso eu estou tocando aqui, vamos tocando, que ao vivo é assim mesmo, nem tudo dá certo. Renato, beleza, então eu já respondi. Qual que é a próxima pergunta? Vê se era o que eu já ia começar a responder. Tá, não tem pergunta, eu vou continuando aqui com a nossa pauta, né? Ainda falando sobre a questão do dia de amanhã, né? Porque você deixou bem claro que o que vai sobreviver é aquele que tiver fluxo de caixa, né? Porque é uma questão, essa crise vai passar, e só que você tem que tomar as decisões certas. O que você tem para orientar com relação à antecipação de recebíveis, Carlos? Tá, é isso mesmo que eu até estava falando. Ó, a antecipação de recebíveis é o seguinte, ó, esse é o momento de você verificar. Os bancos já estão cortando crédito, fato. Então, o que você precisa nesse momento é ter a maior clareza possível daquilo que você pode utilizar no fluxo de caixa, que você vai ter realmente de entrada e realmente aquilo que você vai ter que ter de saída. Por isso que o fluxo de caixa é a principal ferramenta para você financeiramente falando. É ele que te dá previsibilidade, é ele que te indica que amanhã você não vai ter dinheiro para pagar aquela conta, que você vai engasgar pagamento, que você não vai conseguir, de certa forma, pagar um determinado fornecedor ou até mesmo comprar combustível. Tá? Então, é importante. E qual é a forma de você aliviar? Antecipando os seus recebíveis. Verifique a possibilidade de antecipar os seus recebíveis. Nesse momento, quanto mais dinheiro na mão você ter, melhor. Não é hora de especular, não é hora de ficar, de certa forma, achando que vai render mais. Você tem que olhar
o milhão e não o tostão, tá bom? Então, qual que era a dica aqui, Renato, que eu estava falando para eles? É o seguinte, você deve ter aí, porque sempre que eu converso com o revendedor, ele tem, você deve ter contas a receber aí, que deve ter alguns clientes que estão atrasados. Então, eu costumo dizer o seguinte, se você emitir aí um aging list, que é os seus recebimentos por data de vencimento, idade de vencimento, você vai ter aí as pessoas que costumam atrasar, os clientes que estão atrasados. Então, você vai tomar a mão no telefone. Eu sei que muita gente fala assim, Carlos, eu tenho 150 mil de crédito para receber a prazo. Tá bom, quanto que você vai receber então agora até o dia 10? 80. Ué, mas como que você tem 150 mil para receber e só vai receber 80? Ah, é que 70 é gente que não pagou, que está em atraso, que está demorando para pagar. Esquece, você não tem agora margem para isso. Você vai pegar o seu telefone, vai entrar em contato cliente por cliente, vai colocar que você precisa receber e vai negociar talvez um desconto para ele poder te pagar. Tá bom? É a hora de você sustentar o seu caixa. É hora de você ter caixa, porque o mês que vem esse caixa vai fazer falta. Então, é melhor um na mão do que dois voando. Tá? Então, vai lá. O que você vai fazer? Até eu menciono, né? Para quem conhece mais aí o termo financeiro de hedge, é você se posicionar e se proteger nos dois lados. Você vai ter aqui contas para pagar. Tá legal? Está descoberto. Você vai ter que, para cobrir isso, ter contas a receber. Se de repente você está com dificuldade de gerar margem porque não vai vender muito, em algum lugar você vai ter que tirar dinheiro. Porque você não vai ter lucro, vai corroer seu capital no pagamento das despesas. O que você vai fazer? Pegar dinheiro emprestado no banco, o banco está cortando crédito. Vai precisar vender um carro, um imóvel, chegar nesse ponto, não vai ter tempo hábil no momento. Então, o que você tem que fazer? Aquele dinheiro que já é seu. Então, você vai entrar em contato com todos os clientes que estão devendo para você, vai pegar e vai fazer uma negociação de tal forma que você consiga recuperar valores. Tá bom? Feito isso, você já vai ter uma previsibilidade de caixa de entrada. E aí, por sua vez, você vai renegociar todas as outras dívidas, talvez, que você tenha também, que está pagando, vai ter dificuldade, ou que você já deixou que não pagou no mês passado e vai aplicar a mesma negociação de desconto que o cliente fez com você, para você poder, de certa forma, amenizar ou equilibrar aí as perdas com os ganhos. Oi, Renato. Carlos, isso que você está falando é fundamental, né? A gente que trabalha com comércio sabe que você sempre vai pagar aquele que mais sabe cobrar de você. Então, às vezes, deixar do orgulho e não quero ser chato, mas tem que tentar cobrar porque o dinheiro é limitado, não vai pagar aquele que cobrar de uma forma mais efetiva, né? Mas o que mais me chama a atenção, que eu queria compartilhar com você, Carlos, é que essas informações financeiras de capital de giro, de clientes inadimplentes, esses relatórios financeiros, para muitos revendedores, é quase que uma nebulosa, né? Eles têm acesso a um sistema de automação, mas eles não conseguem transformar aquilo em informação para tomada de decisão. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre, nesse momento agora, o quanto que é importante que eles tenham um sistema de automação que traga a realidade para ele, para que ele tome a melhor decisão. Tá. Eu costumo dizer o seguinte, né? Que o resultado do posto você não se apura pelo achismo, isso em via de regra. O que eu falo, mentalidade antiga e moderna. Mentalidade antiga é aquele cara que faz a continha no papel ali, numa folha, num sulfite, papel de pão. É o cara que entende muito de como era a operação antes. E é o que a gente fala, o que te trouxe até aqui é o que não garante que vai te levar lá para frente. Então hoje mudou a experiência do negócio, mudou a jornada de cliente, mudou, de certa forma, a experiência também do cliente e do seu negócio. Então você tem que evoluir muito. É o que eu vejo, Renato, que muitos me perguntam assim, qual que é o melhor sistema? Eu falo que o melhor sistema é aquele que você registra tudo. É aquilo que você trabalha com todas as informações. O sistema está lá para te ajudar nesse momento agora, principalmente. Tá? Uma dica que eu vou dar amanhã é como você ajustar, como a gente está falando de despesas, é simplesmente você trabalhar com o ponto de equilíbrio, identificar qual que é a sua margem de contribuição e o seu ponto de equilíbrio, para você poder saber o quanto minimamente você vai ter que vender. Por isso que é muito importante, você tem aí um relatório no sistema,
que é padrão em todos os sistemas e que você deve obrigatoriamente estar acompanhando hoje, tá legal? Que é o relatório de margens e vendas, tá legal? Ou vendas e margens, ou vendas, custos e margens. Cada um vai ter uma nomenclatura, mas é importante que você acompanhe qual é a sua margem média que você está atribuindo hoje, para você poder saber o quanto você vai ter que vender durante o mês para poder cobrir, de certa forma, minimamente, as suas despesas. Tá legal? E é importante. Outro aspecto importante, Renato, rapidinho falando, eu até lancei ontem, fiz um vídeo ontem falando lá no Instagram, é o seguinte, que você pode sim trabalhar em home office. Nesse momento, a parte administrativa pode trabalhar em home office. E muitos revendedores falam, mas como que eu não posso? Os frentistas estão na pista. Sim, frentista na pista. Mas quem é administrativo pode ficar em casa. Reduz o número de pessoas. E como que ele pode? Ele tem a ferramenta do sistema, que evoluiu muito. Se ele aplicar lá um app, corrijam depois se não for isso, que tem o TeamView, que ele pode fazer acesso remoto do sistema. Os sistemas possibilitam. Né? Então, isso pode facilitar no dia a dia, para ele poder trabalhar de casa, né? O administrativo, o assistente, o gerente, o menor aprendiz, enfim, tira do posto, deixa trabalhar em casa e usa o sistema. Então, eu só fiz um gancho aí, porque é importante também quem tem essa dúvida de home office. Na verdade, talvez uma dessas efeitos que esse momento que a gente está passando por hoje seja exatamente esse. As pessoas vão aprender a trabalhar de casa, vão aprender a trabalhar de forma mais remota, vão aprender a estudar de forma mais remota, e isso acaba gerando também um ganho de produtividade e redução de despesas, né? O Rafael aqui, que é o nosso amigo que está nos acompanhando, está nos ajudando aí, Rafael, obrigado, Rafael Caberlon. Impensável hoje em dia não ter a informação, não usar os dados para a tomada de decisão. É aquilo que eu falo, se você não pode medir, não pode gerenciar. Eu não posso tomar decisão no posto se eu não tiver informação. Eu não posso precificar o meu combustível corretamente se eu não tiver o quê? O controle das minhas despesas, não saber qual é a minha margem, não ter a informação de bate-pronto, tá? Muitas vezes o revendedor, ele acaba precificando, como eu sempre falo, acompanhando o concorrente, né? E aí, por sua vez, isso pode prejudicar ele, porque nem sempre as despesas, a margem de contribuição do concorrente vai ser a mesma que a dele. Talvez ele possa estar deixando de ser competitivo, ou por sua vez ele está perdendo dinheiro e tendo prejuízo. Então é importante, galera, utiliza o sistema nesse momento. Vai lá, tira as informações. Ele é o seu aliado nessa hora, tá legal? Amanhã eu vou falar com você sobre ponto de equilíbrio, margem de contribuição, dar uma ênfase para você nisso. Se você não dominar os números e não tiver o número lá lançado, esquece. Bacana. Carlos, a gente está se aproximando do final, a gente também não quer tomar o tempo. Amanhã a gente vai ter uma continuação. Eu queria agradecer novamente, dizer que amanhã nós vamos trabalhar precificação, margem, relação com distribuidora. Eu acho que é um assunto um pouco mais delicado. Então, se você está nos acompanhando e gostou, amanhã no mesmo horário a gente vai estar aí, né? Lembrando... E assim, Renato, desculpa te cortar, revendedor, eu sei que é um momento difícil, que está todo mundo preocupado em resolver o dia a dia do posto, mas olha só, os desatentos quebram. A gente está aqui intensificando de informação, participe, compartilhe isso daí. Se você é gerente do posto, compartilhe com o proprietário. Se você é proprietário, compartilhe com seus colegas, amigos que têm posto, porque aqui a gente tem que estar tudo junto, tá legal? Para você ter situações favoráveis para você, você vai precisar do seu concorrente para ter competitividade, para comprar melhor, para poder trabalhar com valorização e assim por diante. Então, seguinte, compartilhe esse conteúdo, né, com outros e amanhã esteja aqui, porque a gente vai falar sobre precificação, com essa questão de baixa de preço, gestão de estoque, a parte de margem de contribuição, redução de despesas. Se você assistir essa aula que eu vou falar sobre esses 4 tópicos amanhã, basicamente, você vai reduzir, assim, pelo menos 80% de risco daquilo que depende de você no ambiente interno ser impactado pelo ambiente externo. Como sempre, frisa aí, leva para casa
essa frase, anota aí, os desatentos quebram. Bacana. Pessoal, a gente está caminhando aí para o encerramento. Então, o que é a mensagem que eu passo? Não perca o equilíbrio, fique calmo, né? Hoje, o que a gente vê em grupos de WhatsApp é desesperador, né? A maioria daquela informação é desnecessária, é bate-boca, é falar bem ou mal do Bolsonaro, é falar bem ou mal da distribuidora, é ver se o concorrente está praticando tal ou tal margem. Olha para dentro do seu negócio. Se você ficar nervoso, você vai perder a capacidade de ter ideias, de ser diferente. O mercado ele vai reduzir, mas ele não vai acabar, né? Ele vai continuar. O posto vai continuar. Você vai continuar à frente desse negócio, né? Então, obrigado novamente. Lembrando que o Portal Brasil Postos é uma plataforma de negócios e informação. A gente já existe há 10 anos, né? A gente está sempre ao lado do revendedor, e se tudo isso que você falou faz sentido e você quer conhecer como a gente pode agregar esse conhecimento de uma forma mais estruturada, você conheça a nossa plataforma de formação e capacitação online. Nós temos cursos gerenciais, que inclusive um dos módulos é feito pelo nosso parceiro Carlos Bispo. Então, fica aqui um convite de você, se você realmente achar que faz sentido, continua nos acompanhando, conheça mais as nossas soluções que a gente tem. O Carlos também oferece uma mentoria, né, Carlos? Você pode falar um pouco sobre isso. E aí a gente já vai se encaminhando para o encerramento. E esse webinar vai ficar disponível tanto na plataforma do Seu Posto de Gasolina, quanto na plataforma do Portal Brasil Postos. A gente vai disponibilizar. Então, se você também achar que faz sentido compartilhar, a gente agradece também, né? Porque é importante lembrar, Carlos, sindicato não fez nada, não está fazendo nada até agora nesse sentido para ajudar. As distribuidoras também, eu não vi nenhuma delas fazer o que a gente está fazendo, mas nós estamos aqui mostrando que a gente está do lado do revendedor. Nós estamos gerando conteúdo gratuito para ajudar nesse momento. Então, é muito importante a gente saber que é só através da coletividade que a gente vai sair dessa situação. E vocês podem contar conosco, que a gente está aqui para ajudar. Carlos, por favor, pode fazer o encerramento também? Legal. Queria agradecer você que está aqui, você que me conhece ou não me conhece. Se não conhece e não segue ainda, se você está vendo aí a live pelo YouTube do canal Seu Posto de Gasolina, aproveita para seguir, ativar a notificação, acompanha, veja os vídeos. Toda terça-feira pela manhã, às 9h05, eu faço uma live ao vivo, que é a live de assuntos assim que eu só passo para quem é da minha comunidade de revendedor. E, por sua vez, conheça também os canais que nós temos no Instagram, que é Seu Posto de Gasolina, que é no Instagram, né, o nosso perfil, também no Facebook, e o nosso blog também, seupostodigasolina.com.br. Lá também tem alguns conteúdos que podem te ajudar no dia a dia, tem alguns programas de mentoria. Atualmente eu estou fazendo alguns programas, estou aceitando alguns programas de mentorias individuais para postos, para fazer o acompanhamento e recuperação depois para os próximos 40 dias. Então, vale a pena também, tá legal? Mas o objetivo nosso aqui, que você não perca amanhã, é que esse conteúdo que a gente está passando aqui para você, é conteúdo que eu estou dando para os meus clientes e que você está tendo disponibilidade gratuita. Talvez você não está tendo outro tipo de apoio, mas procure com a gente, procure com aquelas pessoas que você já está seguindo. E, Renato, só faltou dar uma dica aqui, só para encerrar, mas é importante, um relato de um revendedor ontem, tá? Não vou abrir quem é a companhia, mas nesse aspecto a companhia, de certa forma, ajudou. Então tem que buscar ser parceiro, não adianta bater no peito agora da distribuidora, achar que tem que resolver o seu problema, assim como o governo também não vai resolver, tá legal? Não existe almoço grátis. Mas entre em contato, se você estiver endividado com a companhia, entre em contato com o seu assessor, o gerente, peça para congelar a sua dívida que você tem, tá legal? Não saia pagando dívidas agora, peça a suspensão desse prazo. E também, se você tiver lá que não seja negociado, peça para congelar e para eles darem um crédito para você renegociar depois. Está acontecendo isso, tá? Já vi caso de sucesso. Oi, Renato. Carlos, isso é para amanhã. Amanhã tem mais. Tá, com certeza. É que é assim, Renato, a gente tem os anseios aqui de tentar ajudar o máximo mesmo.
Então, muitas vezes, o que eu quero aqui é que o revendedor realmente tenha isso. Então, amanhã eu vou falar um pouco mais sobre isso daí. Então, não deixe de participar, de compartilhar. E eu estou sempre à disposição. Quem me segue sabe que eu tento responder o máximo de dúvidas. E, Renato, agradeço pelo convite, por estar aqui. Sabe que pode contar comigo. Sempre que for para ajudar o revendedor, estou aqui à disposição. Pessoal, muito obrigado por me escutar. Eu sei que eu falo muito, mas, Renato, é com você aí. Carlos, o pessoal aqui está valorizando, está prestigiando. Muito obrigado. A Bruna está dizendo muito legal, parabéns. O Flávio Maia, muito bom, parabéns pelo excelente trabalho. O Vinícius Borges Ferreira, obrigado, irmãos. Então, realmente, a gente sai daqui satisfeito, a gente acha que cumpriu essa nossa missão, né? E amanhã tem mais, pessoal. 17 horas, segue nós, que nós vamos continuar essa discussão aí e vamos tentar ajudar. Renato. Muito obrigado. Você está perguntando, só para finalizar, como assistir em casa. É muito fácil. Vai estar o link nesse mesmo endereço aqui e você vai poder rever esse vídeo quantas vezes você quiser. Carlos, até amanhã. Forte abraço. Leandro, até mais, obrigado pela excelência. Tchau para todo mundo. Sempre juntos da Revenda. Isso aí. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Um abraço.